Nos livros de Daniel e Apocalipse aparecem tempos, períodos proféticos como um tempo, tempos e metade um tempo, 2.300 tardes e manhãs, 70 semanas. Qual o significado desses períodos? Seriam literais ou simbólicos? Fique até o final e descubra mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. E hoje nós vamos falar sobre como interpretar certos períodos proféticos nas profecias. Mas antes de revelar esse segredo, se inscreva no canal e ative as notificações para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal. Esse vídeo faz parte de uma série que temos aqui no canal chamada Santuário e o Apocalipse. Para você entender melhor esse vídeo, eu aconselho você, assista outros vídeos para você compreender de uma forma melhor o que nós estamos falando aqui, beleza? Sem mais demora, vamos para o segredo de hoje. Há três possibilidades de interpretações para esses períodos. A primeira a considerar é um tempo literal, ou seja, 2.300 anos literais. A segunda possibilidade é considerar esse tempo como um tempo simbólico, sem tempo definido. A terceira interpretação é considerar como um tempo simbólico, mas com um tempo definido. Para você entender melhor e para aplicar a interpretação correta, vamos para o livro de Daniel. Em Daniel capítulo 7, Daniel tem uma visão e ele vê subir do mar 4 animais, que representam 4 nações. Mas o que chama a atenção de Daniel é o último animal. Ele possui 10 chifres. E ele começa a observar Daniel e percebe que um pequeno chifre cresce. E quando ele sobe, derruba 3 chifres. Mas esse chifre pequeno, ele é diferente. Ele tem boca. E esse chifre pequeno faria coisas terríveis. Perseguiria os santos, mudaria os tempos e a lei, blasfemaria contra Deus durante um tempo, tempos e metade de um tempo. A visão termina e Daniel fica sem entender quem é esse chifre pequeno e que período é esse? Avançando para o capítulo 8, Daniel tem uma outra visão. Ele vê agora um carneiro com 2 chifres e vê também um bode que vem com toda velocidade com um chifre bem grande e acerta o carneiro. Depois dessa batalha, esse chifre grande cai e aparecem 4 chifres. O carneiro de 2 chifres representa os medos e os persas. E este bode com chifre comprido representa a Grécia. Quando cai este chifre comprido, que representa Alexandre o Grande, nasce então 4 chifres, que representam os 4 generais de Alexandre o Grande. E novamente surge um chifre pequeno que faria atrocidades, como descrita no capítulo 7. E depois dessa visão surge uma pergunta: até quando durará isso? E aí o anjo responde: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário seria purificado. O que significa isso? 2.300 tardes e manhãs? No capítulo 9, Daniel agora começa a orar a Deus. Ora pelo povo e pede explicação para Deus. Um anjo aparece e começa a explicar. E diz o seguinte para Daniel: Daniel, 70 semanas estão determinadas para teu povo, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. O anjo, para explicar melhor, ele divide as 70 semanas. Ele diz o seguinte: que as 7 primeiras semanas é para reconstruir o templo, edificar Jerusalém. Mais 62 semanas chegaríamos ao ungido, ao Messias, e aí então ele seria cortado, ou seja, morto. Lembrando que estas 70 semanas estão dentro daquele período de 2.300 tardes e manhãs. E o anjo diz que para o início dessas profecias seria para a ordem para edificar, quando saísse o decreto para edificar Jerusalém. E isso aconteceu no ano 457 a.C. Então vamos aplicar agora as interpretações sobre esses períodos de tempo. A data inicial, 457, é o início da contagem das 70 semanas e dos 2.300 tardes e manhãs. 70 semanas literais daria 1 ano e 4 meses. Então, se nós colocarmos de 457 mais 1 ano e 4 meses, não daria para cumprir-se toda a profecia que o anjo disse que aconteceria. Então, se aplicarmos a interpretação literal dos dias como dias de 24 horas, as profecias elas não teriam significado, seria algo sem sentido, ok? A outra interpretação, que é simbólica, sem tempo definido, podemos dizer que essas 70 semanas são um tempo indefinido, simbólico e que não representa muita coisa. Isso quem diz são os amilenistas. Eles acreditam que são apenas símbolos,
Mas dizer isso torna as profecias sem significados, tira dela aquilo que tem mais glamour, que é o acontecimento profético, a concretização através da história. O que Deus disse está se cumprindo fielmente no tempo correto. Então, eu acredito que um tempo simbólico indefinido não seja a melhor interpretação para esses períodos. Qual então seria a interpretação correta? Eu creio que a interpretação correta seria utilizar dias como ano, simbolizando um tempo definido. É um símbolo de um ano, ou seja, um dia equivale a um ano. Na teologia nós chamamos isso de princípio dia-ano. Você deve estar perguntando, da onde você tirou isso, Adriano? Eu tirei da Bíblia, porque na filosofia hebraica você vai encontrar que eles já ligavam dia com anos. Nós temos esses textos aqui que vão ajudar você a compreender. Nós temos isso em Jó, em Salmos, e são poesias que ligam dias com anos. Agora, se você quer uma prova mais concreta bíblica, eu vou dar para você 2 textos. E o primeiro texto é Números 14:34, diz o seguinte: segundo o número dos dias em que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Perceba, Deus está equivalendo um dia para um ano. Mas há outro texto, acompanhe comigo. Ezequiel capítulo 4, verso 4 e o verso 7. Deita-te também sobre o teu lado esquerdo e põe a iniquidade da casa de Israel sobre ele, conforme o número dos dias que te deitarei sobre ele. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Esses textos são claros de que Deus compara dia equivalendo a um ano. Agora fica fácil então você interpretar os períodos de tempo. Vamos ver os tempos que nós possuímos na Bíblia. Ficaria assim: 2.300 dias são 2.300 anos. 70 semanas são 490 dias e então ficam 490 anos. Um tempo, tempos, metade de um tempo, de acordo com Daniel 11:13, equivale a um ano. Então temos 3 anos e meio, são 42 meses, logo 1.260 dias. E por fim, 1.260 anos. Agora você já sabe aplicar o princípio dia-ano nas profecias. Mas eu acho que você está curioso para saber o que significa esses tempos, o que aconteceria em um tempo, tempos, metade de um tempo, nesses 2.300 anos, nestas 70 semanas. Então aguarde os próximos vídeos. Vamos falar sobre esses tempos e o que aconteceria. Queria indicar para você um canal muito interessante sobre o original bíblico. É este canal que está na descrição. Adolfo Eclair é um amigo meu e ele tem um conhecimento muito interessante sobre as línguas originais. Se você tem curiosidade, acesse esse canal e você vai descobrir muitas coisas, inclusive a respeito desse tema aqui. Vou ficando por aqui, agradeço a sua companhia, um abraço e até os próximos vídeos. E lembre-se, Minuto Profético, nunca foi tão fácil estudar profecias.